Agora, toda terça-feira, às 7h30 da manhã, com o especialista em imóveis, Humberto Mascarenhas. Oferecimento Nobel Imóveis. O Imóveis em Pauta 7h30. E daqui a pouco, você que é investidor, uma ótima dica para você ganhar dinheiro. Porque investidor, ele quer ter resultado financeiro. E com a Nobel Imóveis, você tem esta possibilidade de fazer um bom negócio. O dono da Nobel está aqui. Ele é especialista em imóveis, Humberto Mascarenhas. Nosso bom dia, muito obrigado. Felicidades no seu casamento, na sua união conjugal. Nós já anunciamos aqui no programa anterior, não é, Luciano? Exatamente. Felicidades, não é? Felicidades, uma união sempre com a proteção de Deus e com as bênçãos de Deus, Humberto. Aquela velha história de antes do casamento, o apartamento. Ele disse, não, primeiro, aí ele que entende Não, imóveis, mas no né? caso dele, não foi problema. Mas Humberto, você com, né, tantos empreendimentos, você que inclusive ajuda as pessoas a adquirirem, antes ou depois, eu falei, não, apesar disso, aquela velha história. Primeiro vamos fazer nossa AP, adquirir, né, e depois casar. Mas esse foi o pensamento dele, mas quem quiser se antecipar também pode fazê-lo, né, Humberto? Adquirir seu imóvel e as dicas importantes com Humberto Mascarenhas aqui no nosso Cidade em Pauta. Seja bem-vindo mais uma vez, Humberto. Bom dia, Lucival, bom dia, Walter, um bom dia todo especial para você que nos acompanha, que nos dá a carona, você que nos ouve da sua casa, do seu carro, um excelente dia para você. E quero aproveitar e agradecer aí pelas felicitações. Casamento é uma instituição sagrada e a gente pede a Deus para que seja duradouro até o final de nossas vidas. Obrigado a todos pelas felicitações. Muito bem, então vamos direto ao tema. Cuidados ao adquirir um imóvel. É a maior felicidade quando alguém decide adquirir um imóvel. Porém, é preciso cuidados, não é isso, Lucival? Exatamente. E qual é o passo a primeiro passo passo na hora da aquisição de um imóvel, Humberto? Semana passada, o doutor Anailton estava aqui, ele falou muito bem. E falou muito bem mesmo. Que para 70% das pessoas que adquirem um imóvel, isso vai acontecer apenas uma vez na vida. Então, um acontecimento que na maioria das vezes é único, ele precisa ser cercado de todos os cuidados. Por isso que eu sou tão apaixonado por trabalhar com imóvel, por ajudar pessoas a realizar esse sonho, devido à complexidade que é a aquisição de um imóvel. Então, você deve tomar todos os cuidados. Infelizmente, sempre que as pessoas buscam realizar um sonho, surgem pessoas que criam facilidades falsas, oferecem vantagens que no final irá virar uma grande dor de cabeça. Então, qual é a dica para você que vai adquirir o seu imóvel? O primeiro passo é se preocupar com a documentação do imóvel. Analise, não feche negócio, não dê sinal, nada, sem antes você analisar criteriosamente a documentação do imóvel. Procura ver se o imóvel tem registro, porque se o imóvel não tiver registro, ele não pode ser transmitido. Se o imóvel está sendo vendido na planta, que é muito comum hoje comprar imóvel na planta, a gente vai falar daqui a pouco até de um incrível lançamento que tivemos ontem. Você precisa verificar se o imóvel possui RI, que é o registro de incorporação, que é a documentação necessária que dá a você a segurança, que mesmo que a construtora, muitos não sabem, mas o imóvel com RI, mesmo que a construtora venha ter algum tipo de problema, aquele imóvel ele vai ser finalizado, vai ser entregue. Então, quem compra um imóvel com RI tem toda a segurança. Inclusive nós da Nobel Imóveis temos esse critério, nós não trabalhamos lançamentos, imóveis, loteamentos que não tenha registro de incorporação. Se a pessoa nos procura para colocar um imóvel à venda, a primeira coisa que a gente procura verificar é como está a documentação do imóvel. O imóvel é registrado, o imóvel ele pode obter a propriedade, porque se o imóvel não puder obter a propriedade, nós não trabalhamos com esse imóvel. Por que isso? A fim de que o seu sonho não venha
se tornar um pesadelo, como a gente tem visto acontecer muitas vezes. Você fala em propriedade, Humberto, qual a diferença de posse para propriedade? Ótima pergunta. Muitos confundem posse com propriedade. Quando você compra um imóvel e o proprietário faz com você um contrato, ele entrega o imóvel, a partir daquele momento ali, você já tem a posse. E vamos dar como exemplo, alguém que invadiu determinado terreno e está lá na posse desse terreno há um bom tempo, ele, em determinado momento, resolve vender aquele imóvel. Ele consegue vender? Consegue, mas o que ele vai transmitir para o comprador não é a propriedade, é apenas a posse. A posse permite que a pessoa que comprou esteja ali, mas ela não garante o principal, que é a propriedade. Que seja dono daquele lugar mesmo, né, propriamente dito. Exatamente. A propriedade, ela significa o fato de você, além de ter a posse, você poder dispor daquele bem. Se você vai em um banco tomar um empréstimo, o seu imóvel ele pode ser dado como garantia, sim. Mas esse imóvel só pode ser dado como garantia se você tiver a propriedade dele. Se você tiver apenas a posse, esse imóvel ele não vai poder ser dado como garantia, ou seja, esse imóvel não tem como alienar, não tem como ser transmitido legalmente para uma terceira pessoa. Muitas pessoas não dão atenção a isso, compram imóveis apenas tomando a posse deles, só que isso envolve uma série de riscos. No futuro, pode aparecer uma outra pessoa se dizendo proprietário daquele imóvel e pode ser proprietário mesmo. Se essa pessoa tiver o registro do imóvel, aquele que tem apenas a posse, ele vai ser obrigado a desocupar porque ele tem um imóvel que não é registrado e o outro que tem o registro é que tem o direito sobre o bem e ele pode ingressar com uma ação de desapropriação e ele vai lograr êxito, porque pelo fato dele ter a propriedade, ele sim é que tem o direito sobre aquele bem. Aí eu lembrei agora daquele chamado contrato de gaveta, né? É seguro fazer contrato de gaveta, Humberto, né? Acho que cai um pouquinho dentro dessa questão que você falou entre posse e propriedade. Né? Como é que configura essa situação aí, contrato de gaveta? Hoje é muito comum se fazer os chamados contratos de gaveta. E o que é o contrato de gaveta? Nada mais é do que aquele contrato no qual a propriedade do imóvel não pode ser transmitido. Por isso que se dá o nome contrato de gaveta. Porque é um contrato que fica lá guardado, mas não dá direito à propriedade ser transmitida. Isso acontece muito, Lucival, no caso dos imóveis financiados. É comum alguém comprou um imóvel e esse imóvel foi comprado via financiamento e na hora da venda do imóvel, o comprador, ao invés de fazer um novo financiamento, ele adquire o imóvel, paga a diferença para o vendedor e assume as demais parcelas ainda em nome do vendedor. Isso é permitido e até comum. Porém, quem faz esse tipo de negociação precisa ter um cuidado muito grande, porque aquele vendedor, após a venda, várias coisas podem vir a acontecer com ele, vários fatos verídicos. Um dos fatos aquele vendedor pode se separar e casar novamente, isso vai gerar uma demanda. Aquele vendedor pode vir a falecer, isso vai gerar uma demanda. E isso é um risco muito grande para o comprador. Então, o comprador que compra um imóvel, nesse caso, com o contrato de gaveta, precisa tomar um cuidado muito grande. Eu observo pessoas que compram dessa forma e assumem o parcelamento que, de repente, foi para 30 anos. A pessoa pagou 1, 2 anos, ela vai assumir o restante dos 28. Em 28 anos, muita coisa pode acontecer. Então, tome muito cuidado ao fazer esse tipo de contrato, porque o risco que você vai ter é muito grande. E aproveitando o ensejo, uma pergunta que muitas pessoas me fazem no dia a dia. Eu tenho um imóvel financiado, eu posso vender esse imóvel, mesmo ele estando financiado? Claro, pode sim. E não precisa ser por contrato de gaveta, não. O comprador, ele pode ir em qualquer instituição financeira, fazer um novo financiamento e automaticamente
esse novo financiamento que ele vai fazer, em nome dele, vai quitar o seu. Então, o fato do seu imóvel estar financiado, eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas, muitos me perguntam. Eu tenho um imóvel, queria vender, mas ele está financiado. Não tem problema, o imóvel financiado, ele pode ser vendido sim. Tanto pode ser vendido à vista, como pode ser vendido financiado também, porque a mudar a transferência do dono para aquele que quer adquirir e assumir todo esse compromisso. Né? Exatamente, e tem um nome para isso, que as instituições financeiras fazem, que chama interveniente quitante. Que isso pode ser feito pelo próprio banco. Um exemplo, a pessoa comprou um imóvel pela Caixa e o novo comprador que está comprando aquele imóvel vai financiar pela Caixa também. Aí a própria Caixa vai fazer o interveniente quitante, ou seja, quita o débito anterior e vai passar para o vendedor apenas a diferença. E esse interveniente pode ser também entre instituições, pode ser de um banco para o outro. Claro, alguns bancos não fazem a operação de interveniente quitante, mas a grande maioria faz. Então, se o seu imóvel está financiado, não tem problema nenhum. Ele pode ser vendido para uma outra pessoa e você não precisa se limitar a falar, não, eu vou vender apenas pelo contrato de gaveta, que é muito arriscado. Venda de maneira legal, porque isso vai evitar dor de cabeça para os dois. É bom para os dois. Agora, nessa transferência de um para outro, eu estou vendendo, repassando para você meu financiamento, estou tirando meu nome, assume você agora. O banco pode continuar com aquelas taxas normais ou ele pode mudar também aí o contrato para outro, dizendo assim, eu quero diminuir mais o valor da parcela, aumentar alguma coisa? Há também esse modelo ou ele assume aquilo que o outro pagava anteriormente, Humberto? Não, toda vez que se compra um imóvel através de um financiamento, as taxas de juros, elas vão ser negociadas independentemente do financiamento anterior. Então, um exemplo, o João comprou um imóvel em 2015 e na época pagou um juro de 12% ao ano. Fernando está comprando esse mesmo imóvel agora na mão de João, ele vai negociar com o banco dele, seja qual for, as taxas atuais. A taxa que João paga lá anteriormente não vai ter influência nenhuma. Agora, aproveitando sua pergunta, Sival, a pessoa que comprou um imóvel há um tempo atrás e ela paga um juro alto, ela pode pedir a revisão, ela pode negociar com o próprio banco. Caso as taxas atuais estejam mais baixas, ela pode procurar o banco e ela pode estar fazendo uma revisão no seu contrato. Inclusive, os bancos oferecem até a possibilidade de migrar de um banco para o outro com taxas mais baixas. E para que isso não aconteça, na maioria das vezes, a instituição, que ela quer ter o financiamento de longo prazo, é muito atrativo por todas as instituições financeiras. Então, aquela instituição na qual ela já detém o crédito costuma, assim, negociar para uma taxa mais baixa para permanecer com o cliente na sua carteira. Muito bem, agora são 7h51. Estamos conversando com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, aqui o proprietário da Nobel Imóveis, Walter Vieira. Olha, Sivaldo, estamos chegando para o finalzinho do nosso quadro. Esse quadro que traz informações interessantes no mundo imobiliário. E Feira de Santana cada vez mais trazendo lançamentos. Humberto tem uma dica sensacional para você que quer adquirir o seu imóvel. Olha só que oportunidade. Olha o lançamento que nós vamos anunciar agora no Cidade em Pauta com Humberto Mascarenhas. Verdade, Walter. Tivemos ontem um lançamento que, na minha opinião, é fantástico para você que deseja investir e também para você que deseja morar. Na Artêmia Pires, que é a rua hoje, sem sombra de dúvida, de maior atratividade em Feira de Santana. Próximo ao UNEX, que é a Faculdade de Medicina. Para as pessoas que não têm muito conhecimento no mercado imobiliário, Walter, as faculdades normalmente são grandes impulsionadoras de vetores imobiliários. A Artêmia Pires, ela se tornou o que é hoje graças à faculdade, que antigamente se chamava FTC, hoje é a UNEX.
E isso foi que levou e fez com que a Artemia Pires se tornasse o que ela é hoje. Para quem é de feira, sabe que há 15 anos atrás, ali só tinham propriedades rurais, chácaras, sítios, fazendas. Era um local totalmente inabitado. E graças à faculdade e com o advento do curso de medicina, se tornou ainda muito mais atrativo para a região. A gente tem uma procura muito grande por apartamentos naquela região para pessoas que vão estudar na faculdade. Então, se lançou ontem o UNIC. É um grande lançamento que fica a cerca de 150 metros da faculdade, com apartamentos a partir de 165 mil, para você que deseja investir, ter uma carteira de imóveis para locação. É uma oportunidade incrível para você estar entrando no mundo dos investimentos imobiliários. E olha, quem entra no mundo do investimento imobiliário não quer sair nunca mais, porque ter rendimento passivo, qual você vai ter renda para o resto da vida, independente do seu trabalho, é a coisa mais incrível que existe. Então essa é uma oportunidade de ouro para você investir. Bem, são 7 horas agora, mais 54 minutos. Tem mais alguma pergunta, Lucival? Não, é interessante essa questão aí das dicas que passou aqui o Humberto hoje sobre os cuidados de adquirir um imóvel. Esclarecedor, né? Tirou muita dúvida sobre o contrato de gaveta, aquela questão da diferença de posse e propriedade, para que as pessoas, ao adquirir o imóvel, saibam como fazê-lo sem ter dor de cabeça lá na frente, né? Qualquer coisa, tem uma consultoria lá com vocês da própria Nobel, que vocês podem esclarecer esses... Aluguel também. Aluguel, posse, para quem quer adquirir imóvel, como ele falou agora, uma dica importante para investir no aluguel, próximo a faculdades e áreas assim, que são habitadíssimas e que hoje é uma grande sacada adquirir também imóveis para aluguel, né, com tanta facilidade numa área como é aquela também lá, próximo à faculdade, o Nex. Verdade. E assim, as pessoas precisam criar mais a cultura de adquirir imóvel, sempre com uma boa assessoria. A aquisição do imóvel é algo muito delicado. A imobiliária, o corretor, ele se torna responsável pela operação quando essa operação é feita através dele. Então, procure sempre um profissional de sua confiança, uma empresa de sua confiança, porque fazendo isso você vai estar respaldado que aquela operação que está sendo feita ali vai ter toda a segurança. Inclusive a imobiliária, o corretor responde juridicamente por qualquer falha que haja na operação. Então, comprou imóvel com o corretor, com a imobiliária, e houve alguma falha na operação, você tem todo o respaldo jurídico para questionar. Então, isso lhe dá uma segurança muito grande. E nós, da Nobel Imóveis, procuramos nos especializar, entender cada dia mais de tudo que diz respeito ao direito imobiliário, para levar você a fazer sempre o melhor negócio. Tá dito aí, viu, gente? Quer mais informação? É só procurar o pessoal da Nobel. Como encontrar a Nobel Imobiliária? Eu estava com essa pergunta aqui engatilhada. Combinou com você o número do telefone, nas redes sociais. Como entrar em contato com a Nobel Imóveis? Então, a Nobel Imóveis fica ali na Avenida João Durval Carneiro, número 2979, próximo à Justiça do Trabalho. Nas redes sociais, é só pesquisar @Nobel Imóveis no Instagram, no Facebook, lá também no YouTube. Inclusive, todas as nossas entrevistas estão gravadas e estão lá no YouTube. De repente, você quer uma informação, uma dica, você não ouviu o programa, estão lá todas as nossas entrevistas. E o nosso telefone é o 3616-3395. Temos uma equipe lá pronta. Se você ligar agora lá, você vai ser muito bem atendido e irá, com certeza, fazer um ótimo negócio, porque a nossa intenção é sempre levar você a fazer o melhor negócio com toda a segurança que você merece. Até a semana que vem, Humberto. Obrigado, até a próxima semana.